Cury, e Augusto Heleno também afirmou, numa reunião comandada por Jair Bolsonaro, ter conversado com o diretor da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, para infiltrar agentes nas campanhas eleitorais de 2022, né? Quero te ouvir sobre esse ponto também, que teria relação com o que a gente está vendo aí com relação a Alexandre de Moraes. Muriel, isso só corroborando aquela tese da Polícia Federal de uma agência brasileira de inteligência paralela atuando em benefício de Jair Bolsonaro durante o governo dele. O que acontece nesse trecho da investigação? Os investigadores responsáveis pelo caso dizem o seguinte, que durante essa reunião, que ela é de suma importância e que aconteceu no dia 5 de julho de 2022, o general Augusto Heleno, que era o chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, à época acima da Agência Brasileira de Inteligência, ele diz nessa reunião, que contou com a participação de ministros do governo e de Jair Bolsonaro, o seguinte, que ele conversou com o diretor adjunto da ABIN, o Vitor Carneiro, e falou o seguinte, que era necessário infiltrar agentes nas campanhas eleitorais, advertindo, obviamente, o risco de se identificarem os agentes infiltrados. E aí, nesse momento, Jair Bolsonaro, durante a reunião e perante os presentes que estavam por ali, ele interrompe o general Augusto Heleno, de acordo com a PF, possivelmente verificando o risco em evidenciar os atos praticados pelos servidores da ABIN, interrompe a fala do ministro, determinando que ele não continuasse falando o que ele queria falar, e depois disse o seguinte, que posteriormente eles conversem em particular sobre o que a ABIN estaria fazendo. Do então vice-presidente de Jair Bolsonaro, que tentou ser vice-presidente, o general Braga Neto, que teria sim aderido a essa tentativa de golpe. Enquanto, Pedro Duran, a gente via que alguns militares não toparam entrar nessa, existia algum movimento de outros militares tentando convencer os que não toparam, isso segundo a investigação da PF, viu, gente? E aí, nesse cenário todo, Braga Neto teria aderido à tentativa de golpe. Pedro Duran? É isso, Muriel. Eu estou recuperando aqui, inclusive, um dos trechos que fala especificamente sobre o Walter Braga Neto. Todo mundo com o celular aqui, no computador, que a gente está procurando e tendo acesso, claro, a esse documento que foi disponibilizado ainda durante o Live CNN e todo mundo está lendo, ainda se debruçando nele, um documento de muitíssimas páginas. Pedro Duran. São as páginas 100 e 113, se os colegas quiserem acompanhar aí, que é justamente um diálogo de Walter Braga Neto com um outro interlocutor, e ele traz essa fala dizendo que poderia oferecer a cabeça do chefe do Exército que não estava, segundo Braga Neto, aderindo à ideia de golpe. A mesma coisa que o próprio Mauro Cid fala, ele tenta ali, né? Ele tem uma hora que ele tenta falar com o comandante do Exército e não encontra muita adesão a essa iniciativa, a essa tentativa de golpe. O que fica claro pelos diálogos e pelos prints de WhatsApp e também do aplicativo Una, que é um aplicativo usado apenas por militares do Exército, que foi parte dessa investigação, é que o Walter Braga Neto comprou a ideia. Comprou a ideia, entendeu que, de fato, o golpe de Estado era o melhor caminho, que precisava colocar as tropas nas ruas e precisava tomar o controle do país. Isso é o que mostram os diálogos de WhatsApp, os diálogos do aplicativo Una e a peça oferecida pela Polícia Federal ao ministro Alexandre de Moraes, que embasou buscas e apreensões, inclusive contra Walter Braga Neto, que nesse cenário, Muriel, tem um papel muito relevante, não só pelo fato de ter figurado como vice na chapa de Jair Bolsonaro nas últimas eleições de 2022, mas por ter também sido o ministro da Defesa. Portanto, ter debaixo dele, no guarda-chuva dele, os comandantes das 3 Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica. Eu queria trazer com vocês, para começar aqui o programa, uma entrevista que a gente acompanhou o ex-presidente Jair Bolsonaro dando no final da semana passada sobre todas as investigações que estão rolando, e nessa conversa na TV Record ele negou o envolvimento com a ideia de infiltrar agentes da ABIN na campanha do então candidato Lula. Nessa entrevista da Record, ele aproveitou ali, atribuiu toda essa iniciativa ao ex-ministro, chefe do Gabinete de Segurança Institucional,
o Augusto Heleno, essa possibilidade aí que a gente lembra que foi mencionada pelo general da reserva durante a reunião que vazou dos arquivos do Mauro Cid, falando então sobre aquela possibilidade de virada de mesa antes das eleições, e aqui especificamente a gente está tratando do trecho em que ele fala sobre a possibilidade ou não de seguir os dois lados, de acompanhar a campanha dos adversários. Eu queria começar com você, Josias, para entender então como que essa fala de Bolsonaro, se ele está ou não jogando o Heleno para os leões, como tem sido dito aqui, repercutido desde essa entrevista na Record. Sem nenhuma dúvida, né? Ao atribuir exclusivamente ao general Augusto Heleno essa iniciativa de colocar espiões da ABIN na campanha eleitoral, o Bolsonaro joga um velho amigo numa frigideira criminal. Isso não tem nada de novo, é apenas a reiteração do conhecido desapreço do Bolsonaro por uma antiga máxima do meio militar, segundo a qual um chefe jamais deve abandonar o subordinado. O Bolsonaro não notou, mas foi justamente essa sua mania de fugir às responsabilidades que resultou na delação do Mauro Cid. O convívio com o Bolsonaro converteu o então ajudante de ordens numa testemunha privilegiada das transgressões e das omissões do antigo chefe. E o Mauro Cid viu como o Bolsonaro fritou um ministro da Defesa e 3 comandantes militares. Ele presenciou por dentro a fritura do general da reserva Carlos Alberto Santos Cruz, que era um fiel escudeiro do Bolsonaro antes de ser jogado na frigideira. Ele viu também a fritura do Gustavo Bebiano, que também era um aliado de primeira hora do Bolsonaro e que foi defenestrado sem nenhuma cerimônia, né? Então, esse tipo de comportamento pode resultar em novas delações. Não do general Heleno, cuja fidelidade ao Bolsonaro é canina e pode até sobreviver a esse desapreço do amigo por ele, pela sua biografia, mas outras pessoas que estão observando a cena e vendo que o Bolsonaro é capaz de desprezar, de jogar aos leões, de fritar, carbonizar o próprio Augusto Heleno, que é um amigo de décadas, a pessoa olha e fala, bom, opa, talvez eu deva também me tornar um delator, antes que o Bolsonaro repita esse hábito de me jogar também na frigideira. Então, o Bolsonaro não notou, mas ele pode estar se tornando, Natália, candidato a mais uma delação, além dessa do Mauro Cid. Esse é o risco que ele corre. Afora o fato de que esse desapreço do Bolsonaro pelos aliados e pelos fatos contribui muito pouco para melhorar a situação criminal dele. A reunião, promovida em julho pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que é o que tomou essa semana depois da operação da Polícia Federal autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, teve 2 momentos e eu conto esse bastidor para vocês agora. Um dos momentos foi gravado e a gente viu durante toda essa semana essas imagens. Foi um momento gravado a pedido de Jair Bolsonaro. Ele queria utilizar parte daquele conteúdo para as redes sociais e também para os demais ministros que não estavam presentes. Era para que eles defendessem a gestão federal durante as eleições. Mas eu apurei que metade da reunião, que durou aí 3 horas e meia, 4 horas, não foi gravada. Segundo relatos feitos a mim, o momento registrado em imagem foi de cerca de 1h30. Como eu disse, foi gravado de maneira intencional. O presidente tinha o hábito de registrar esses encontros ministeriais para utilizar nas redes sociais, para mostrar para os outros ministros. No caso de julho, Bolsonaro queria passar uma mensagem para a defesa do governo federal às vésperas da eleição. Ele até admite nessa reunião da possibilidade de Luiz Inácio Lula da Silva sair vencedor. Pois bem, mas o que eu apurei é que houve um outro momento mais reservado, e a gente consegue perceber que houve esse momento porque tem um dos pontos da reunião em que o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, chega a falar sobre a utilização de pessoas da ABIN dentro das campanhas eleitorais, da Agência Brasileira de Inteligência. E aí Jair Bolsonaro interrompe. Ele diz, não, esse assunto é mais sigiloso. Vamos tratar isso em outro momento, porque houve um segundo momento para se discutir questões um pouco mais sensíveis.
Era comum que após o trecho gravado da reunião, Bolsonaro fizesse esse encontro. Ele costumava fazer para discutir esses temas sensíveis. Foi o caso de acordo com alguns aliados do presidente da reunião de julho. O encontro teria durado aí 3 horas. A gravação de reuniões ministeriais não era comum nos governos passados. Eu cobri de perto no Palácio do Planalto. Jair Bolsonaro aproveitava para fazer a filmagem, para fazer elogios a alguns aliados, críticas a adversários e vazar nas redes sociais. Mas Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff não faziam gravações na íntegra. Eu me lembro muito bem que eles gravavam o início das reuniões e o término. O início, quando a imprensa chegava, era uma fala genérica para ter imagem, saíam os jornalistas. E o final, quando queria passar algum recado, os jornalistas voltavam. Não há norma ou regra que discipline a gravação de audiências, de reuniões palacianas, presidenciais, e não há obrigatoriedade para que o presidente registre essas reuniões na sua agenda oficial. Estamos falando aí da Operação Tempus Veritatis, né? A Hora da Verdade, que foi a operação da Polícia Federal deflagrada no dia 8 de fevereiro, que resultou aí na prisão do Felipe Martins, do Valdemar Costa Neto, apreensão do passaporte do Bolsonaro, ações aí contra o Heleno, contra Anderson Torres, Braga Neto, General Nogueira e todo esse pessoal aí. Uma das várias aí, das dúzias de ações que ocorreu nesse dia, foi uma ação na sede do PL, Partido Liberal. Essa ação aí resultou aí, por exemplo, em encontrarem uma arma ilegal e uma pepita de ouro aí obtida ilegalmente pelo Valdemar, que resultou aí na prisão dele em flagrante. Mas também teve mais coisa que foi encontrada aí. Vamos ver lá no Globo News. Esse foi um trabalho literalmente a 4 mãos. A gente está desde cedo tentando entender exatamente que papelada era essa, digo eu e Natuza, né? Que teria sido encontrada no escritório do PL, próximo ao local onde Bolsonaro despachava. E Júlia, um roteiro de discurso. Acho que foi a melhor definição, quem deu foi a Natuza, inclusive. Cita de Aristóteles a Tomás de Aquino. Oi? Pera, discurso do Bolsonaro citando Aristóteles e Tomás de Aquino. Oh, beleza. Diz que não se deve transigir com leis injustas e que ir contra elas é um princípio iluminista. E ele termina, como a Natuza já sabia, a gente conseguiu confirmar com o papel na mão, que há ali a decretação de um estado de sítio e de uma garantia de lei da ordem. Jogando, Júlia, para você de volta passar a bola para a Natuza ou para o Guedinho, é importante a gente lembrar que esse texto ele é muito semelhante, muito mesmo. A PF vai bater ponto a ponto com o que já havia sido encontrado no celular do Mauro Cid. Cid tá dando frutos até agora. O que, para quem disse que nunca tinha visto aquela minuta, aquele documento, etc e tal, porque é mais de um papel, né? Tem também a mesma transcrição que estava no celular do Cid, do roteiro de um jurista para a decretação do estado de sítio. Isso também Ives Gandra estava dentro do PL. Então, esse material que antes tentaram circunscrever ao Cid circulou muito mais, Júlia. Realmente, tentaram dizer, não, isso é Mauro Cid? Não, Bolsonaro não sabia nada disso, não, Valdemar não sabia de nada disso, não. Pois aparentemente sabia, estava lá no escritório do PL, partido do Bolsonaro. Mas, enfim, já tem até um trecho aí desse discurso circulando na imprensa. Vamos ver lá, a Natuza vai contar pra gente. Júlia, o documento encontrado na sede do PL, a que a Dani e eu tivemos acesso, ele é um documento apócrifo, não tem assinatura, não tem nem aquela indicação de quem seria a futura pessoa a assinar o documento. Mas ele diz o seguinte, eu vou ler textualmente, a gente postou esse trecho do texto no blog, se a gente já tivesse imagem, os nossos assinantes leem com a gente. E ele basicamente diz o seguinte, Júlia, afinal,
diante de todo o exposto e para assegurar a necessária restauração do Estado democrático de direito no Brasil, jogando de forma incondicional dentro das 4 linhas, e aí você tem esse trecho que eu estou lendo agora. É do Bolsonaro. Se falou de 4 linhas, é do Bolsonaro. Eu continuo. Com base em disposições expressas da Constituição Federal de 1988, declaro o estado de sítio e, como ato contínuo, decreto, operação de garantia da lei e da ordem. Lembram da Janja gritando pro Lula? Garantia da lei e da ordem não, GLO não, GLO é golpe. Tem uma vírgula com, e esse com, segundo investigadores, seria incluídas medidas de um eventual decreto. Agora, beleza, então temos aí o discurso que estava sendo preparado para o Bolsonaro depois do golpe de 8 de janeiro. E daí a gente viu que foi falado ali de um segundo documento, né, que teria sido encontrado dentro lá do escritório do PL, que seria aí a fundamentação de um jurista para justificar esse golpe. Vamos ouvir um pouquinho mais daí, um pouco mais tarde, lá na Globo News também, sobre esse segundo documento? O segundo, gente, é um estudo que dá veste jurídica para essa interpretação equivocada desses dispositivos. O documento... você mandou a foto, será, para as meninas? eu sabe que agora eu não me lembro, porque eu fiz tanta coisa hoje. Não tem problema. Queria mostrar para vocês porque o documento está dentro de uma pastinha do PL. O documento vem aqui, né? Estou mostrando aqui para a Flávia, mas ele está guardado dentro de uma pasta do PL. E é um outro documento que você, que acompanha o noticiário com muita atenção, já conhece, intitulado Forças Armadas como Poder Moderador, que traz a tese 342. Exatamente, de um homem que já, né, assim, um jurista de muito nome na extrema-direita. Ives Gandra. Né, um operador do direito de muito nome na extrema-direita, que traz uma série de artigos sobre como estabelecer o uso das Forças Armadas como garantidoras, né, de o que ele chama aqui de poder moderador. Então que Bolsonaro pode ficar inelegível por mais de 30 anos se condenado no caso do golpe. Destaque aqui trazendo que o ex-presidente ainda não foi indiciado por esses delitos, mas que as suspeitas sobre esses crimes levaram então aí a Polícia Federal a deflagrar a operação que mirou os aliados dele na última quinta-feira, como a gente acompanhou. O ex-presidente já foi condenado pelo TSE, como a gente lembra, por ataques e mentiras sobre o sistema eleitoral e alvo de diferentes investigações no STF. Nesse momento ele está inelegível pelo menos até 2030, mas como traz o destaque da Folha de São Paulo aqui, isso poderia ficar por 30 anos. Agora, na hipótese, eles destacam de uma sentença criminal condenatória em torno de um plano golpista, provavelmente o maior prejuízo ao ex-presidente decorreria do teor do artigo 15 da Constituição Federal, trazendo também aqui algumas análises. Hoje, mais cedo, inclusive, Josias estava lendo na versão impressa da Folha, falando sobre discussões, então, do que o coach até estava comentando, né? Se o golpe efetivamente aconteceu, esse tipo de julgamento iria para um lado, se é um plano para o golpe ou o golpe efetivo, tem gerado aí algumas controvérsias de qual que será, então, o futuro dessa investigação e de possíveis indiciamentos. Como é que você destaca essa notícia aqui que a gente trouxe agora da Folha sobre a inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos caminhos aí que essa investigação pode tomar daqui para frente? O Bolsonaro, Natália, ele virou um lote de sentenças criminais esperando na fila para acontecer. E não é só o caso da tentativa de golpe, há o caso das joias, há o caso da falsificação dos cartões de vacina, há muitas encrencas assediando o Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal. Então, não há nenhuma dúvida a essa altura de que ele será alcançado por sentenças criminais. No caso do golpe, essas sentenças elas se tornaram incontornáveis, até porque o Supremo Tribunal Federal perderia o nexo depois de
condenar aqueles peixes miúdos que invadiram os prédios dos 3 poderes, a penas que vão até 17 anos, o Supremo perderia o nexo se o Bolsonaro, os militares e civis que se acumpliciaram com ele não fossem condenados a penas também muito draconianas. Esses 17 anos viraram um piso, no caso do Bolsonaro e dos seus cúmplices mais graduados, porque se estão condenando os bagrinhos a penas que vão até 17 anos, obviamente o Bolsonaro tem que amargar penas mais severas do que essas. E aí as pessoas que dizem não houve a consumação do golpe, esse mesmo argumento foi enfrentado pelos ministros do Supremo agora, nesses julgamentos que antecedem a apreciação dos inquéritos que envolvem os tubarões do golpe. E ali também se verificou, alguns dos advogados dos réus já condenados também esgrimiram esse argumento. Não houve tentativa de golpe, não tinha arma, ninguém tinha poder daqueles que invadiram as sedes do Congresso, do Supremo e do Palácio do Planalto, nenhum deles tinha poder para subverter a ordem democrática, para virar a mesa da democracia. Esse foi o argumento que se utilizou ali. Os ministros já discutiram o argumento, isso já foi mencionado durante os julgamentos, o fato de que, no caso da conspiração contra a democracia e contra o Estado Democrático de Direito, não é preciso que o golpe se efetive, basta a tentativa. É assim que está escrito na lei. Então, se a lei foi aplicada de forma tão severa em relação a esses peixes miúdos, as sardinhas do golpe, não seria razoável, não faria nexo que o Supremo tratasse de forma mais suave o Bolsonaro e os seus cúmplices mais graduados. Então, as sentenças, elas virão. A questão agora é saber quando elas serão proclamadas. Mas agora, nessa última operação feita pela Polícia Federal, na quinta-feira da semana passada, ficou muito patente que já são eloquentes os indícios e as provas de que o Bolsonaro, de fato, operou. Não havia apenas uma tentativa de golpe. O golpe foi colocado em movimento. Havia uma operacionalização do golpe. Mais um trecho. Agora no documento que diz respeito à PGR, que inclusive Jonas Maia estava debruçado, e que diz respeito a Valdemar Costa Neto, que Juliana Lopes também está debruçada. O que diz? Página 2 do documento da Procuradoria-Geral da República. E eu vou ler aqui para vocês. A autoridade policial indica que, como resultado de outras medidas cautelares, ou seja, de outras operações da Polícia Federal, verificou-se que investigados se teriam valido da estrutura da residência do Comitê de Campanha da Agremiação Política, presidida pelo senhor Valdemar Costa Neto, para realizar ajustes na minuta de cunho golpista. Breaking News ao vivo, Valdemar Costa Neto deixando a carceragem da Superintendência da Polícia Federal em Brasília, às 9h47. A gente está vendo aqui no telão, a gente vê alguns microfones dos colegas jornalistas que tentam ouvir Valdemar. Vamos ouvir um pouquinho do áudio ambiente ali, ele saindo da Superintendência da PF. Valdemar, devagarinho. Boa noite aí. O jornalista deu boa noite e Valdemar Costa Neto disse aos jornalistas que não poderia dar entrevista. Está saindo ali no banco de passageiro de um veículo. Como é que foi a estadia aí? Foi tranquilo? Tá aí agora o carro já deixando a gente ver os cinegrafistas. Nossa colega Luciana Amaral, que está fazendo essas imagens ali, acompanhando ao vivo. Mais cedo no Prime Time ela tinha entrado conosco. Luciana Amaral estava com a gente no começo e João Rosa, nosso produtor que fez essas imagens. A gente viu rapidamente o pessoal querendo saber como é que tinha sido as 2 noites de Valdemar Costa Neto na Superintendência da PF. E ele disse ali, deu para ouvir mais ou menos tudo tranquilo, o carro conseguiu sair. A gente vê as imagens agora, mais uma vez, na sua tela, para você acompanhar o momento em que o carro está deixando a superintendência, que os jornalistas conseguem ver. Valdemar faz um sinal de positivo, os microfones próximos dele.
Eu não sei se a gente está com áudio também dessas imagens ou só tá ali os áudios, só o vídeo para a gente ver um pouquinho como... Nós podemos sair por outra porta, saímos aqui só para dar uma boa noite para vocês aí. Agora eu vou pedir para vocês, todo mundo já tirou foto? Dá para sair com o carro aí, tá bom? Só um segundo. Você não pode dar entrevista, né, presidente? Não vai não. Marcelo Bessa não quer. O que o senhor acha da decisão do ministro de ontem e de hoje? Não vai dar entrevista, gente. Marcelo Bessa não quer que eu fale. Tá bom? Vamos lá. Boa noite para vocês. Boa noite. Bom carnaval para vocês. Boa noite. A referência que Valdemar faz, Marcelo Bessa, que está dirigindo o carro, é o advogado dele, que foi buscá-lo na superintendência da Polícia Federal. Vamos ver se ele fala mais um pouquinho. Acho que foi aquele trecho que a gente já estava vendo mais próximo ali ao vivo, né? Viu que um pouquinho antes ele até, Valdemar Costa Neto, disse que fez uma gentileza com nossos colegas jornalistas, poderia ter saído por uma porta mais discreta, preferiu sair por essa saída, na qual estavam ali os jornalistas, cinegrafistas, fotógrafos. A gente ouve muito o clique ali do disparo das câmeras fotográficas para ele poder acenar, poder dizer que está tudo bem, saiu com um semblante ali tranquilo. Ainda na esteira dessa operação, o coronel do Exército, Bernardo Romão Correia Neto, ele foi preso pela Polícia Federal ao desembarcar no aeroporto de Brasília na madrugada desse domingo. Ele, que era um dos alvos e tinha um mandado de prisão em aberto, expedido pelo ministro Alexandre de Moraes. O militar estava em Washington participando de um curso. E a repórter Marina Demore traz os detalhes para a gente. Marina, então conta melhor para a gente como que ocorreu essa prisão. Ele já vinha sendo buscado, procurado desde que a operação começou, né, Marina? Boa tarde para você. Isso, Débora. Boa tarde para você também. Boa tarde a todos. Olha, o militar era então um dos alvos de mandados, né, de busca e apreensão, mandados de prisão que foram cumpridos na última quinta-feira pela Polícia Federal e acabou não sendo preso na ocasião justamente porque estava nos Estados Unidos, onde participava de um curso em Washington. A Polícia Federal teve conhecimento então desse paradeiro de Correia Neto. Ele acabou voltando para o Brasil na madrugada desse domingo e foi preso imediatamente ao desembarcar no Aeroporto Internacional de Brasília. Ele, como eu disse então, foi alvo dessa operação que mirou aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro e que acabou culminando com a prisão também de outras 3 pessoas ligadas ao ex-presidente. Todos eles, incluindo Correia Neto, deverão entregar os seus passaportes e não podem sair do Brasil nem manter contato com os demais investigados. O militar, né, o coronel Bernardo Romão Correia Neto, é um dos alvos dessa operação. De acordo com as investigações, ele é apontado como suspeito de convocar a participação de militares conhecidos como os Kids Pretos, né, que são chamados também de forças especiais, que são treinados, têm treinamento para atuar em missões especiais e com alto sigilo e periculosidade. Então, para atuar a favor das manifestações em frente aos quartéis militares e também durante as invasões às sedes dos 3 poderes aqui em Brasília no dia 8 de janeiro do ano passado.